Olá, pessoal. Então, a gente vai fazer gráfico aqui agora, usando a calculadora gráfica do computador, né? Deixa eu mostrar para vocês o aplicativo para vocês baixarem aqui gratuitamente, é o GeoGebra, geogebra.org. Você pode baixar o aplicativo do computador, pode usar no aplicativo web, via Chrome, no computador, ou você pode, celular e tablet, baixar o GeoGebra, certo? Então, a hora que você abre o GeoGebra, ele está desse jeito. Você pode mexer com o dedo aqui para alterar os eixos. Você pode dar um zoom out, né, um zoom out aqui, ó, e depois um zoom in também. E aqui à esquerda já tem esse jeito assim, entrada, né? Aí você coloca y igual a x, ele já faz o gráfico. Se você quisesse x quadrado, você colocaria, apertaria esse aqui, ó. Não, peraí. Primeiro você põe você põe o x, depois você aperta embaixo do x que tem esse expoente. Já vai ao quadrado. Se for um expoente arbitrário, você põe x e esse outro que tem embaixo do y aqui. Aí você escolhe o expoente 3. E ele já fez o gráfico, ó. Então eu inventei aqui essa função x quadrado mais x ao cubo, e deu desse jeito aqui a função, o gráfico, tá? Ficou desse jeito aqui o gráfico. Deixa eu apagar esse. Esse que a gente acabou de fazer na mão é y. Você pode fazer com maior ou igual, ó. Y maior ou igual a 3. Então, 6, né, que eu digitei. Então, tá vendo, ó, ele pinta, aqueles gráficos que a gente estava fazendo, ele pinta a área aqui de todos os pontos do plano cartesiano em que y é maior ou igual a 6. Professor, Uhum. nesse quesito aí eu Assim. também tive dúvida na prova. Sempre que tiver pintado para dentro ou para fora, significa que é maior ou menor, né? Você fala. Deixa eu pegar um menor aqui, 2. Você fala pintado porque tem a parte branca que não é pintada e tem Aham. a parte pintada que muda a cor. Essa azulzinha. Isso, porque aqui, tá vendo? Não sei se dá para ver no vídeo, mas eu acho que dá. Ele tá um pontilhado nessa reta y igual a 2, tá pontilhada. Ela tá pontilhada Sim. porque ela não está incluindo os pontos da reta, por causa que a desigualdade é y menor. Se fosse menor ou igual, ficaria uma linha sólida. Então, a parte que está pintada, que é abaixo dessa reta, y igual a 2, são os pontos do gráfico. Era mais ou Não, menos isso? Não? é isso daí mesmo que você falou. Ah, ok. Obrigado. De nada. Esse ponto aqui, o que está aparecendo aqui? Ah, tá. Bom, não sei. Deixa eu fazer de novo aqui. Ó, então ele tem, já tem aqui, né, do lado inferior esquerdo, ele tem o x, o y, o π, o e, que é o número de Neper. Então tem o expoente 2, expoente arbitrário, raiz, módulo, menor, maior igual, maior igual. Aí você faz assim, y igual a módulo de x, certo? Ele fez a reta em verde aqui. Daí a gente vai fazer. Então, essa que a gente acabou de fazer lá na mão. Agora eu vou fazer junto aqui, só por conta da pergunta do Paulo, e a gente ver como é que ficaria, uma parábola. Y igual a x quadrado. Ó, vai ficando muito bonito, ó. Então, aqui, o que está em verde, o que está em verde, o que está em azul é a parábola. Ele tem a legenda aqui à esquerda, né? A cor e a função, e a direita o gráfico. O que está em azul é a parábola, então é o arco, né? Como o Paulo havia falado. O que está em verde é o módulo de x.
Vamos ver como é que ficaria um módulo de... Ah, não, o módulo de x quadrado não vai alterar, porque... Por que que o módulo, se eu fizer assim, y igual a módulo de x quadrado, por que que ele não vai alterar? Ó, tá vendo? Ó, olha o que aconteceu aqui. Eu coloquei, fiz o módulo de x, fiz o y igual a x quadrado, que está em azul, e agora eu fiz um vermelho de y igual a módulo x quadrado. Alguém, quem que quer tentar falar aqui, o que que aconteceu? Por que que sumiu o azul e apareceu o vermelho onde estava o azul? Professor, eu acho que eu vou explicar de uma forma bem simplista, mas seria porque o módulo de x quadrado é x quadrado? Perfeito, exatamente, Zó explicou maravilhosamente O bem. vermelho está em cima do azul, né? Isso, exatamente, Paulo e Marcos. O vermelho, o azul sumiu, não é que ele sumiu, ele tá aí o azul, mas é que o vermelho está em cima do azul. Professor, foi o Vitor que falou, o Vitor e o Marcos. É o Vitor e Marcos, tá? Perfeito, Vitor e Marcos. Vitor explicou, assim, excelente, porque você deu uma explicação super precisa, super e sucinta, entendeu? Então, beleza, é porque é exatamente isso. Porque como o x quadrado sempre vai dar positivo, né? Se você fizer x quadrado para x negativo, dá positivo. Então, o módulo não está fazendo papel nenhum aí. Exatamente porque o módulo x quadrado é igual a x quadrado. Então, vamos às estrelas. Então, eu vou assim, só para agilizar, eu vou dando 3 que eu escolho, tá? A 3 para o Vitor e uma para o Marcos. Então, vai ser o Sol. E aqui, porque isso, 3, porque exatamente, porque a resposta foi muito boa. E o Marcos complementou também a resposta, ganhou uma. Maravilha, esse software é muito bom, porque você pode brincar à vontade. Ó, eu vou apagar aqui, que nem aqui à esquerda, eu vou apagar esse y igual a x quadrado, o que vai acontecer? Só o vermelho, eu acho que vai mudar a tonalidade, porque, mudou, não sei se dá para ver no vídeo, mas estava vermelho escuro, estava um vinho, um vermelho escuro, ficou um vermelho claro, vermelho normal, porque o azul estava fazendo o vermelho ficar vinho, né? E é vinho de cor, não é de beber, não. Pode falar, Paulo. Que eu tinha falado naquela hora sobre quanto mais vocês fizerem poder descer a parábola, agora eu compreendi melhor. Como está formando a parábola, não vai dar sempre o número inteiro exato, tipo 1, 2, 3, vai dar 1,1, 0,3, 5,4, assim, arqueando a linha. Agora eu compreendi melhor. Eu vi isso de tentar procurar um padrão em tudo, em alguma coisa. Mas que curso você faz, Paulo? Biologia. Biologia, tá. Não, porque isso aí é um pensamento bem de exatas, assim, esse que você falou, mas e na biologia é magnífico também você ter essa curiosidade, Aliás, não, na verdade, deixa eu só me expressar melhor. O seu raciocínio, é um raciocínio de cientista, né? Então, seja para qualquer área, biologia, física, química. Porque isso que você falou de encontrar padrão. Então, assim, o cientista, ele busca padrões. É que na matemática isso é muito forte, buscar padrões. Na física também tem, um pouco menos, né? Na biologia também tem. Na química também. Porque o cientista faz isso, tenta encontrar padrões. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Você falou de números não inteiros, mas Tá, aí você falou assim, na parábola vai ter números irracionais, números não inteiros.
digamos, racionais ou irracionais, né? Os reais. Na reta que está em verde, não vai ter ou vai ter? Assim, professor, vai ter, só que no caso vai ser. Como é que eu vou explicar? Que eu me embolei agora. Não vai dar, tipo, vai dar decimais certinhos. Um, dois, três. Vai ser negativo, positivo, mas vai ser sempre nesse. Ah, não, pior que também pode dar diferente. Agora que eu pensei, pode passar também do mesmo jeito. Com números Isso. quebrados. Agora que eu avaliei Exatamente. melhor. Não, perfeito. É porque é pelo seguinte, ó, deixa eu só achar aqui, ó. Tá, isso. É o seguinte, então, você percebeu um padrão correto, você falou uma coisa que é verdadeira, na parábola vai estar incluído todos os valores reais, né, de x qualquer real, não só os inteiros, mas na reta também, entendeu? Porque assim, o jeito que a gente fez, por isso que é legal fazer também muito assim no computador, porque o jeito que a gente fez aqui, assim, fica parecendo que só tem números inteiros aqui, mas não é. Por exemplo, Exato, você nessa me parte. pegou por um segundo. Não, mas assim, por isso que é bom também ver no computador, porque a gente faz com números inteiros para ficar fácil fazer o cálculo, né? Muito mais fácil fazer o cálculo dos inteiros que se a gente colocar 1,37 e fizer a conta com ele. Por isso que a gente pega inteiros, mas não ocorre que só os inteiros estão aqui. Nessa retinha aqui entre 0 e 1, ó, tem todos os reais entre 0 e 1. E aqui no Y também, porque lembra que esse X é uma reta real, Y é uma reta real. Então foi muito bom você ter falar desse comentário aqui, ó. Ok. Ó, tem uma outra função que eu estava fazendo aqui, não mostrei para vocês. Você vem a gente está na parte, então aqui é o menu, aqui álgebra. Ele mostra ou esconde o menu da álgebra. A álgebra tem tudo isso aqui, ó. Apareceu mais coisas, por quê? Porque eu vim aqui em ferramentas, selecionei ponto e fui colocando, assim você vai clicando, ele vai colocando pontos. Eu pus esse monte de ponto aqui que está fora do gráfico, mas tem esses outros pontos que eu já tinha colocado, o A, B, C, D, E, que está na reta verde, que é o módulo, e o M, N, O, P, agora está na parábola. E aí você faz um monte que você faz reta, você faz um monte de coisa, mas eu estou mostrando aos poucos, tá? O pontinho, ele... Aí você vem em álgebra aqui, ó, ele mostra os pontos que eu coloquei. Só que assim, ele mostra de forma bem precisa, né? Eu acho que até dá para a gente pedir para ele colocar, tá, se quiser, só com uma ou duas casas decimais. E aí ele coloca ó, todas essas coordenadas dos pontos que eu acabei colocando na mão, tá? Então, por exemplo, o ponto A, ó, o ponto A está aqui, ó, esse... Vou voltar. Ó, o ponto A está com x 1,63619, etc. E com y também, o que é igual, né? X igual a y. Mas só para perceber que é um número quebrado aqui, né? É 1,64, por exemplo, se for aproximar. O m está menos 1,58 para aproximar, né? Para x. Já o y do m é 2,48. Porque é a parábola, eles não têm que ser iguais. Ó, deixa eu ver aqui. Arredondamento, ó. Deixa eu colocar duas casas decimais. Peraí, só um pouquinho, não sei se travou aqui, mas... Vou colocar aí duas casas decimais. Pronto. Esse restante eu não sei porque que ele não fez, mas deixa eu pôr
Deixa eu pôr pontos novos aqui. QRS. Tá. Deixa eu limpar tudo. Ó, eu vim em configurações, então eu fui lá no menu e configurações. E coloquei o arredondamento a 2 casas decimais, tá? Pronto. Aí você faz aqui ferramentas. Por exemplo, você quer fazer uma reta. Deixa eu colocar os pontos só para ver se ele... Pronto, aí ele tá aproximando agora para 2 casas. É melhor porque a gente visualiza melhor. Ele é redondo, tá? Para não ficar com aquele monte de número. Então, aqui ele já te dá as coordenadas dos pontos A, B, C e D que eu coloquei na mão aqui, tá? No plano cartesiano. Coloquei na mão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, pode interromper qualquer hora. Agora a gente vai aplicar. Eu fiquei curioso. Quando levar o expoente ao quadrado, formar uma parábola, né? E se ele levar ao cubo? Ah, sim. Isso. Y igual a x ao cubo. Daí dá essa figura aqui. Eu falo em forma de S, né? Mas é um S assim meio... Dependendo se você virar ele, viraria um S. Mas... É que eu imaginei, sempre tá um padrão. Se for normal, vai ser a linha reta. Se for quadrado, forma uma parábola. E ao cubo, forma essa forma. Isso. Tem esse padrão, sim. Exatamente. Tem esse padrão. Aqui, eu só... Porque que nem, por exemplo, vai ter esse padrão aqui. Aqui eu somei 2. Você vê que ele só deslocou, ele não esticou a figura, não fez nada, só deslocou para cima. Se eu fizesse menos 2, deslocava para baixo. Se você colocar, que eu vou até colocar menos 1, só para mudar um pouco, ele vai para baixo. Ó, foi para baixo. Agora, se eu colocar também multiplicando o x, deixa eu colocar um π aqui, por exemplo, multiplicando o x, ele deu uma... Na verdade, deixa eu fazer num lugar diferente, aqui, ó, y. Ah, não, olha só, então, para facilitar, tanto a aprendizagem e tudo mais, ó, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos, ao lado da equação, ó, nesses 3 pontinhos, e põe duplicar entrada. Aí, ao duplicar, você quer comparar com mais 2, ele vem porque assim, o que eu estou querendo dizer é mais rápido, você quer, às vezes, ver como que está acontecendo as coisas, para você não ter que digitar de novo uma equação que é parecida, você vem, duplica e modifica com o que você quer, entendeu? Então, as coisas estão parecidas, mas esse gráfico da direita, que é laranja, é o x ao cubo menos 1, o de cima, que é o vermelho, x ao cubo mais 2, a forma delas é parecida. Agora eu quero colocar... Agora formou uma nebulosa. Eu vou colocar só o x ao cubo. Ele está no meio aqui. Você pode mudar a cor dele aqui. Pode vir em configurações, porque ele ficou... não sei por que ele pôs cor parecida. Daí, então esse do meio, que é roxo, ele está... violeta, ele é o mais simples, né, que é o x ao cubo. Eu vou duplicar ele, porque eu quero multiplicar alguma coisa no x ao cubo. Só lembrando, na hora de digitar também, você pode colocar só a parte direita da igualdade, né, que nem está aqui, ó. Vou colocar 1,3, multiplicando. Eu acho que ele... Deixa eu ver se precisa colocar o vezes. Coloca o vezes. Isso, coloca o vezes. Tem que clicar o vezes. Aí... ele não fez.
Será que é por causa da vírgula? Deixa eu ver aqui, ó. Mas é porque está em português. Ah, tá. Eu acho que é por causa da vírgula. Ah, tá. Não, tudo bem. Ainda que ele esteja em português, tá? Você coloca ponto. Ao invés de vírgula, coloca ponto, porque o padrão é americano, norte-americano. Daí, não é vírgula, é ponto, tá? Porque o que ele traduz aqui é só o idioma, né? A parte matemática continua sendo padrão americano. Mas o 1.3, pode falar. Vou Não mudar é a cor perguntar se dele. tem algum cálculo que formaria um círculo perfeito. Tem sim. Vamos ver como é que. Ó, aqui o violeta é o x ao cubo. Esse 1,3x ao cubo é o verde. Ele está muito parecidinho, porque está muito próximo, porque é 1, se a gente colocou, vamos ver o que acontece se colocar 2, já separa um pouquinho mais, tá? Então, o violeta continua sendo x ao cubo, agora o verde é o 2,3x ao cubo. Não precisa colocar o vezes não, que ele já entende, né? Que você está multiplicando. Se colocar, não vai alterar, né? Mas ele já entende. Então, com isso, você começa a perceber o que acontece no gráfico da equação quando você muda os valores, né? O que aconteceria se a gente colocasse x² mais y² igual a 3? Olha só que interessante que acontece quando eu faço x² mais y² igual a 3. Nesse caso, ambos os eixos foram ao quadrado. Então, e faz o que você estava falando, o círculo. Fica um círculo de centro no zero, o centro do círculo é zero, e ele tem diâmetro. Deixa eu ver se dá para saber aqui. Raio, raiz de 3, né? No caso, o raio é raiz de 3. Então dá para fazer sim, o círculo, com essa equação aí. Deixa eu ver aqui no chat. Exatamente, Igor. Se colocar o π, o π ele tem a capacidade de curvar as coisas, mas no sentido, quando você calcula a área, seja o perímetro de um círculo, seja a área ou o volume de uma esfera, né? Vai aparecer o π. Então é muito, muito interessante esse gráfico, esse aplicativo. Aqui, ó, o que acontece? O exercício está pedindo para fazer esse gráfico 1/1 mais x², só que ele está pedindo para mostrar nesse retângulo. O que significa esse retângulo? Significa que aqui é o ΔX e aqui é o ΔY. Então, ele está querendo dizer que o x vai de -5 a 5 e o y vai de -1 a 2. Ó, então, note que essa parte que está em amarelo, lá em cima, é a parte que está em amarelo aqui. Ele quer que mostre esse gráfico, 1/1 mais x², só que nesse intervalo, nesse retângulo, né? Ou seja, o x vai do -5 a 5 e o y do -1 a 2. Aqui já deu a resposta. Vamos fazer lá no GeoGebra, 1/1 mais x². Então, eu vou vir aqui, vou limpar tudo e vou digitar 1. Deixa eu ver se dá para fazer uma coisa aqui.
até dá, mas fica muito pequeno. É 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, você vai digitar. Como é que você digita 1 sobre 1 mais x quadrado? 1 que divide 1 mais... Ó, ele já está mostrando à esquerda como é que fica lá em cima. Então, não precisou nem pôr o parênteses, tá? Porque quando você pôs o divide, ele já entendeu que era um parênteses. Porque ele é mais espertinho, assim. Porque senão, se fosse a linguagem computacional na mão mesmo, você teria que colocar parênteses. Mas como ele já converteu para visualização, você não precisou colocar parênteses. Ele já entendeu que o dividido você já está querendo um parênteses lá. Porque se você não quisesse parênteses, ia ter que colocar 1, e aí você teria que somar ou subtrair para que ficasse diferente do parênteses. Mas aqui... Ó, então ele fez o gráfico. Esse gráfico tá, você vê, é desse jeitinho aqui, essa montanhazinha aqui, ó, essa montanha tá vindo. Só que você fala assim, a montanha parece que tá diferente, né? Ó, porque, por exemplo, compara o da esquerda com o da esquerda, o da esquerda com o da direita. A montanha da esquerda, você fala, ela tá com um pico mais acentuado do que o da direita. Mas é a mesma função. Porque aqui tá aparecendo, tá mostrando aqui embaixo, ó, a função que eu plotei. Aqui, ó, bem aqui à direita do pointer. É 1 sobre 1 x quadrado. Da esquerda também. Por que que tá essa diferença? Que aqui tá mais pontudo e aqui menos. Se a função é a mesma. Porque se a função sendo a mesma, tem que dar o mesmo gráfico. Mas a que o senhor fez aí tá mostrando menos, no caso. Tá mostrando só até o 3, a outra tá até o 5. Isso. Perfeito, Marcos. No eixo X aí, no caso. Uhum. Perfeito. É isso mesmo. Por exemplo, agora eu vou aqui eu tô dando um zoom out no GeoGebra, ou seja, eu tô zoom out, é você ir lá de longe, entendeu? O gráfico está ficando cada vez mais longe, ó, se você, por isso que pode ser enganador, dependendo do zoom que você der. Ó, esse zoom out que eu dei, a montanhazinha desapareceu, porque eu estou muito longe. Então é enganador, parece que seria uma reta, mas não é. A hora que eu estou dando um zoom in, já começa a aparecer a montanha, né? Então aqui é o seguinte, ainda assim, não tá, essa curva não está parecida, justamente por isso que o Marcos falou, que aqui, ó, o x está de menos 5 a 5 e o y está de menos 1 a 2. Aqui à direita, ele está até, ele está de menos 6 a 6 e de menos 6 a 6, né? Então a gente tem que vir aqui e pedir para ele mostrar a parte do o intervalo que você quer, né, no eixo. Deixa eu só lembrar como é que faz isso, que eu esqueci de ver antes. Eu estou mais acostumado, estava mais acostumado a usar o Wolfram Alpha, só que é mais interessante mostrar por aqui, pelo GeoGebra. Enquanto isso, ó, tabela de valores. Se eu clicar em tabela de valores, você coloca um valor inicial de x, o valor final e o passo,
dá OK, ele te mostra a tabela, que ele vai de -2 a 2, de 1 em 1. E à direita ele já coloca os pontos, né? Ou seja, ele calcula na mão aqui, como se tivesse calculado na mão, né? Aqui é no tabela. Depois tem as ferramentas. Deixa eu... Onde está o selecionar aqui? Então, você tem aqui uma série de configurações, tá? Tem esses pontos especiais que, se você clicar, ele te dá uns pontos importantes aqui, né? Da curva. Eu vou tirar esses pontos. Depois tem o duplicar entrada, o apagar e o configurações. Configurações é mais nome, se você exibe o gráfico ou não exibe, a cor, o estilo, né, que pode ser outros tipos de linha, a espessura da linha, se você precisar aumentar. E basicamente isso, né? Então, aqui, onde a gente está digitando a equação, alguém tem alguma dúvida até aqui, enquanto eu procuro essa função? Professor, Uhum. você poderia colocar outra função comparando isso, só que ao invés da adição, fazer a subtração, só para a gente fazer uma comparação aqui? Ah, sim. Aí eu tenho outra dúvida depois, mas eu vou esperar começar a arrumar aí, que aí é outra coisa um pouquinho mais fora da... Perfeito. Ó, a subtração aqui embaixo, no denominador, você fala? Isso. Nossa, eu não Eu imaginava. coloquei. Porque, Exatamente, também não. nossa, é porque eu tava pensando assim, né? Que é exatamente ali onde o y é 1, é onde o x vale 0, né? E daí isso teria que acontecer também, mesmo que fosse negativo, porque não faz diferença, vai ficar 1 sobre 1 também, porque x vale 0, mas eu não imaginava isso. Ah, tá, isso, perfeito. No x Porque é igual a 0, fica 1. quando x é igual a 0, o y vai valer 1 ali, né? Exatamente. A curva laranja está cruzando a curva azul nesse ponto, que é um ponto em comum para x igual a 0. Ambas têm como resultado y igual a 1. Só que Isso o aí menos... Não, pode falar. Não, perdão. O menos, ele dá um problema, porque o x não pode ser 1. Ó, note que nenhum nem menos 1, porque tanto menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado dá 1. Na hora que você ficar com 1 menos 1, dá 0. Você não pode dividir por 0. Então, por isso que está dando essas retas, essas assíntotas, digamos, que são retas que se aproximam de uma outra reta, mas nunca chega. Por exemplo, deixa eu colocar, vai ficar melhor se eu colocar aqui, ó, quer ver? Menos 1. Não é bem isso. Na verdade, x igual
queria um mais ou menos, mas eu vou colocar na mão. Menos 1. Só para também vale para o mais 1. Ó, então, tá vendo essa reta x igual a menos 1? E também tem a reta x igual a 1. Então, tá dando uma ilusão de ótica aqui que parece que não tá reta, mas é reta, tá? Mas é ilusão de ótica, parece que tá se aproximando assim por causa do jeito que tá. Então, assim, são essas duas retas, x igual a 1 e x igual a menos 1. Essa reta, essas curvas, o gráfico laranja, nunca se aproxima a essas duas retas. E por quê? Porque não pode dividir por zero. Mas, por outro lado, quando você tem para a esquerda do menos 1, do x igual a menos 1 para a esquerda, você ainda tem gráfico. Você tem, porque à esquerda do menos 1, você vai ter vários valores que você pode calcular essa equação e obter um resultado. A direita do x igual a mais 1 também. Por isso que por isso que esse gráfico legal que você falou, Fabiana, aparece 3 partes, porque são 3 regiões. Uma entre x, entre menos 1 e 1, outra x maior que 1 e outra x menor que menos 1. Mas você pode comentar mais, se ia falar outra coisa. Não, professor, porque eu não imaginava esse gráfico aí, né? Só que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que esse negócio vai assumir esse ponto em comum 1, sendo que eu pensei, né, ele vai para baixo, porque ele vai estar subtraindo. Mas ele tem aquele ponto 1 em comum. Como é que ele vai voltar lá naquele ponto 1? Eu fiquei pensando nisso, eu não imaginava que ia ficar desse jeito. No Perfeito. caso, você falou que o x não pode assumir o valor 1, né? Não assume. Isso. Não assume. Eu coloquei esses dois últimos retas que eu coloquei, x igual a menos 1 e x igual a mais 1, para a gente visualizar, né? Para a gente olhar que o laranja nunca vai cruzar essa reta. Por exemplo, se eu ficar dando zoom, quer ver, ó? Não, é que aí perde a visibilidade. Mas ficou tão lindo. Ao invés de dar zoom, se eu ficar, ó, eu tô indo para baixo aqui, ó, eu tô indo para cima, para baixo, para cima, né, do eixo. É porque tem limitação o computador, mas ela nunca elas nunca se encontram, vão sempre se aproximando cada vez mais, mas sem encontrar, sem uma reta encontrar outra, mas ficou bem bonito mesmo. Essa parte que o senhor falou aí vai até de encontro com a outra dúvida que eu ia perguntar, que é porque eu lembro que tem um assunto em funções, que a gente estuda essa parte aí, que essas funções, elas, tipo, o valor de y vai diminuindo, mas nunca chega a zero, né? Isso é incrível. Porque a gente percebe, né? Que o valor de y vai diminuindo bastante, mas nunca zera. Isso começa a entrar na ideia de limite, que é o assunto da disciplina, próxima disciplina que vocês vão fazer, cálculo 1. Vocês vão ver uma ferramenta específica, um objeto matemático, que chama limite, que é você calcular o limite de certas funções. Então, aí essa ideia de se aproximar, mas nunca alcançar. Porque os números reais, eles são infinitamente infinitos, vamos chamar assim. Ou infinitamente, você pega o infinitesimal. O infinitesimal é muito pequeno, o infinito é muito grande. O infinitesimal é infinitamente pequeno, por isso que tem um nome parecido. Infinitesimal, muito pequeno, porque você está dividindo um número, você está dividindo por um número infinitamente grande, né? Só que, então, aí os números reais, você pode se aproximar, por ele ter essa característica especial de ter cardinalidade Aleph1, que é uma cardinalidade maior do que o infinito dos naturais, que é a cardinalidade Aleph0, cardinalidade é o tamanho do conjunto. Mas isso é uma parte mais avançada. Mas só para vocês conhecerem, saberem que existe essa palavra, esse conteúdo. Então, os reais, você pode torná-los tão pequeno quanto você queira. Isso gera uma área matemática que chama análise, né? Análise real, por exemplo. Então, tem matemáticos que passam a vida inteira pesquisando, são analistas, né? Que estudam análise, seja real, análise complexa, mas por causa, é tão rica essa propriedade que você pode passar uma vida inteira pesquisando sobre isso, entendeu? E só esse fato de você se aproximar, ir tão próximo quanto você queira. Então, essa é a
por exemplo, o número real, você pode ir 0,00001, aí você aumenta mais um zero. Você está se aproximando do zero, mas não necessariamente chegando nele. Então, a sua segunda pergunta está relacionada com isso, Fabiana. Ah, tá, professor, obrigada. É isso? Respondeu tudo, então? Achei que dê para passar a vida toda mesmo estudando isso e ainda assim não chegar a uma conclusão. Misericórdia. Não, você chega a várias conclusões, tá? Ai, mas é muito complexo isso, misericórdia. Como diz o Tássio, quebrou a matriz. Quando você acha que entendeu uma coisa, aí pronto, vem outra. Mas é bom isso. Muito. Então, você ganhou esses 2 colantes pela participação, excelente pergunta. Então, eu estava só comentando que o matemático, né, analista que faz pesquisa e análise, ele chega em várias conclusões. Mas eu acho que é uma coisa assim, nunca acaba, né? Essa quantidade de conclusões nunca acaba. Então, ele faz pesquisa, descobre algo novo, escreve artigo, publica. Depois pesquisa outras coisas, descobre algo novo, publica. Mas parece que esse conhecimento parece que nunca acaba, sabe? Ainda bem, né? Porque se acabasse... Porque, tipo, ele chega a uma conclusão, aí a partir dessa ele já faz outro estudo embasado nessa, aí já vai chegando a novas conclusões e nunca termina. Isso que esse modelo de artigo, professor, é bem interessante nessa parte, que determinado dado, então sempre se atualizando, é mais só se atualizar um artigo já existente do que relançar toda a base de pesquisa de novo. Então, isso que você falou é bem legal. Aliás, é o que a gente faz eu sou editor de eu mais 2 amigos, a gente criou uma revista científica, que é a OJMP, Open Journal of Mathematics and Physics. Então, a ideia foi a gente criar uma revista nova que tivesse características novas com relação às já existentes. Múltiplas características. Tem várias inovações nessa revista que não tem nas tradicionais. Uma delas é a possibilidade de atualizar o artigo, que é isso que você acabou de falar, isso que o Paulo acabou de falar. Então, nessa revista, a gente publica, dependendo do resultado que você obtém a partir daquele artigo, a gente atualiza o artigo, os autores, né? Os autores daquele artigo atualizam aquele artigo, o artigo fica melhor, fica mais robusto, fica com mais resultados. Agora, dependendo se é um outro resultado que está relacionado, mas de repente o artigo não ficar muito grande também, daí você escreve um artigo separado, mas tem essa característica que muitas vezes é muito mais fácil fazer isso. Achei interessante esse modelo. Muito legal, por isso que eu já apresento para vocês de início, já vou passando links para vocês lerem esses artigos, eu tenho passado tanto no AVA quanto no WhatsApp, é para vocês conhecerem e já passarem a graduação inteira já pensando, elaborando, né, essas formas, divulgando também para os outros professores, principalmente com relação à errata, né, porque a errata é um negócio assim, muito antigo, da época da máquina de escrever, né, que se você, na época do papel, que só tinha papel, então você distribuiu os artigos, fez os artigos em papel, e viu que tinha um erro, então você faz uma errata, porque você não tem como ir lá em todos os papéis que você imprimiu e mudar, então você faz uma errata, que é um documento separado, para falar, olha, e ver os dois juntos. Agora, hoje não faz sentido. Espera aí que deu. Que bug que deu. Então, alô? Então, hoje não faz sentido fazer errata em arquivo digital. Você pode mudar o arquivo digital, porque você vai fazer outro de errata, né? Então, tem essa característica. Que nem foi comentado lá na palestra, na reunião que teve, que a gente estava lá, eu acho que é uma forma de agilizar os pré-prints. O pré-print sempre tem aquele problema, né, que foi explicado. Acho que esse modelo de artigo que você falou ajuda a atualizar ele bem mais rápido, a divulgar. Nossa. Você assistiu, então, Paulo? Sim, assisti. Mesa Redonda? Sim. Ah, legal.